Olá, queridos amigos e ouvintes, sejam bem-vindos ao Mais Além, o podcast que colabora na divulgação do Espiritismo. Eu sou a Euseni Baima e apresento o programa Conteúdos da Revista Espírita, que tem como finalidade reproduzir em áudio artigos publicados por Allan Kardec através de relatos que lhes eram testemunhados por correspondências. No episódio número 20, reproduziremos a manifestação, através da médium Hermance Dufour, de dois espíritos de elevada categoria. O primeiro espírito é São Luís e o outro espírito é uma jovem considerada pela sua família um espírito gênio pelo fato de trazer informações importantes e fidedignas. A médium Hermance Dufour era filha de respeitável amigo de Kardec, que, para além de outros, o acompanhou em todo o trabalho da codificação espírita e também nas comunicações mediúnicas. Kardec, neste artigo, ainda fala das diferentes ordens de espíritos, e o espírito São Luís, conforme a escala espírita, é um espírito da ordem dos bons, encontrando-se entre os espíritos superiores. Sua comunicação nas lições transmitidas denota superioridade e confiança numa linguagem simples, pura e serena. Passamos a ler. Revista Espírita, ano 1, fevereiro de 1858, da página 92 a 94, sob o título A Avareza, e da página 94 à página 97, Conversas de Além Túmulo, Senhorita Claridê. A Avareza. Dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance Dufour, 6 de janeiro de 1858. Número 1. Tu que possuis, escuta-me. Certo dia, dois filhos de um mesmo pai receberam, cada um, o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto. O outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois, seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo veio uma grande fome. As aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo e ali, não encontrando senão poeira, o caçula tristemente ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueiro quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei tua fome e viverás em abundância. 2. Escuta-me, Ávaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios se cerram. Tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço. É o tilintar do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio. Vem, gente. Fecha depressa. Oh, como estás pálido. Todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te. Os passos se afastam. Abre. Olha ainda teu ouro. Abre. Não tremas mais. Estás sozinho. Ouves? Não é nada. É o vento que geme a passar pelas frestas. Olha quanto ouro. Mergulha as mãos. Fazes soar o metal. Tu és feliz. Feliz, tu. Mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Tens frio. Aproxima-te da lareira. Aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve. O viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sob seus andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queima. Tens fome. Toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com teu ouro. Com teu ouro. Esta abundância te revolta. Esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Não, esse pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça ruir.
Sofres frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Infeliz, a morte vai separar-te do ouro. Deixá-lo-á à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta, onde a família bem-amada o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Este sangue são as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar, as lágrimas que fizeste correr, o sangue que derramaste. Tens horror de ti, desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado, e te contorces em teu sofrimento. Sofre. Nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creias. Observação. Escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando estas últimas palavras, para te punir, que Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. No próximo artigo, citaremos fatos de manifestações que poderão esclarecer-nos sobre a natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Conversas de além-túmulo. Senhorita Cléride. Evocação. Nota. A senhorita Cléride, interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos, desde então ficou como o gênio da família, na qual é evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium. Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? Resposta. O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Resposta. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Sabeis em que época reencarnareis? Resposta. Em 10 ou 100 anos. Será na Terra ou em outro mundo? Resposta. Num outro. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Resposta. Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado. Qual é? Resposta. Estou com a aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. O corpo etéreo de que estás revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o frio. Por exemplo, resposta. Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório?
Resposta: sim. Quando vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a sensação de vossa alma? Resposta: a aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. É, pois, uma faculdade que se destaca. Onde fica o ser restante? Resposta: a forma não é o ser. Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Resposta: não. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis, então, por intermédio da matéria? Resposta: a sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. Visto que só tinhas 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Resposta: minha alma é tão antiga. Podeis citar-nos entre vossas existências anteriores uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Resposta: estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. A nós poderia ser concedido vos ver aqui tal qual estáis atualmente? Resposta: a vós poderia. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? Resposta: de vós. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Resposta: recolher-vos algum tempo, com fé e fervor, sedes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médio do gênero de Olme. Queridos amigos, queridos ouvintes, chegamos ao final do episódio 20, mas com a promessa de darmos continuação no próximo episódio no artigo sobre o Sr. Holme, o médium sugerido pela senhorita Clairdy. O Mais Além agradece o vosso apoio na divulgação da doutrina espírita. Sintam-se abraçados com votos de luz e paz e um até breve.